Eu acho que vale muito a pena a gente ficar de olho. E não acho que vale a pena ainda utilizar o React Navigation V5 em produção. Seria totalmente loucura. Fala Dev, beleza? Mais um vídeo aqui do Code Drops e hoje a gente vai falar sobre uma biblioteca que atualiza muito e que dessa vez fez uma atualização, vamos dizer assim, que vai dar uma boa revolucionada na parte de navegação lá de rotas no React Native, beleza? A lib que eu tô falando nada mais nada menos é o React Navigation, que é a lib mais famosa de navegação de rotas que a gente tem lá dentro do React Native. E essa lib agora, diferente de um pouco que a gente tinha lá na web com a navegação com o React Router DOM, por exemplo, a gente configurava todas as rotas até a sua versão 4.0 utilizando só JavaScript. Então as configurações das rotas elas eram objetos JavaScript e a gente fazia tudo através desses objetos. Declarava as rotas, declarava os parâmetros, as configurações dessas rotas e por aí vai. Mas a partir da versão 5.0 do React Navigation, que nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo ainda está em beta, não foi lançada 100%, mas a gente já consegue ver como é que está ficando. A gente tem toda a declaração de rotas feitas através de componentes, mais ou menos como a gente tem lá com o React Router DOM na web, beleza? Essa divulgação, vamos dizer assim, esse lançamento dessa nova versão do React Navigation foi feito numa palestra, se eu não me engano, foi ou na React Rally ou na Chain React, eu não sei exatamente qual das duas que foi, mas eles fizeram esse anúncio e agora eu vou fazer um vídeo, a gente vai fazer um vídeo juntos, na verdade, porque eu não testei ainda, testando isso num projeto React Native para ver se tá ficando legal, como que tá a declaração das rotas, porque eu particularmente acho que eu vou preferir muito mais utilizar as rotas no formato de componentes, como a gente tem também lá no React Router DOM, do que no formato JavaScript como a gente tinha nas versões do React Navigation até a sua versão 4.0. Então, bora testar. Eu já deixei um projeto React Native sendo criado aqui, ó, React Native init, beleza? A única coisa que eu fiz foi isso. Agora eu vou entrar aqui nesse projeto, ele se chama Navi Next, e eu vou mandar ele rodar já dentro do meu emulador do iOS, beleza? Eu vou testar aqui no iOS, no Android vai ser a mesma coisa. Enquanto ele vai rodando aqui no emulador do iOS, vou deixar ele aqui no ladinho, eu vou dando uma olhada na documentação. Então eu procuro por React Navigation, o site é reactnavigation.org, beleza? Aqui em cima ele vem com a versão 4, talvez dependendo de quando você está vendo esse vídeo já esteja na versão 5, então não precisaria nem selecionar aqui, mas eu, como estou na versão 4, eu venho aqui e seleciono a versão Next, beleza? E venho na documentação. E agora ele já vai estar na versão Next, que é a versão 5.0 no meu caso, beleza? Agora então, ele manda aqui, ó, install the required packages in your React Native project. Então eu vou dar só esse yarn add, beleza? Vamos lá. Deixa eu achar aqui meu projeto. Como ele está rodando aqui no iOS, eu vou abrir em outra pastinha por enquanto. E já vou abrir no meu VS Code. Então www temp navinext. Show, tá aqui o projeto agora. Ele tá rodando ainda aqui no iOS, ele demora um pouquinho a primeira vez que executa, mas sem problemas, vou abrir meu terminal já e já vou meter um yarn add. Beleza? Yarn add. Ele instala tanto o React Navigation Core quanto também o React Navigation Native. E aqui agora abre uma janela, porque se eu instalei o React Navigation Core e eu instalei o React Navigation Native, será que tem o React Navigation Web agora? Será que a gente vai conseguir utilizar essa biblioteca nos dois ambientes, tanto no mobile quanto no web? Não sei, vamos testar. Beleza, instalei a lib aqui agora. Continue to Hello React Navigation. Beleza, vamos lá. Before continuing, first install React Navigation Stack, following the guide on Stack Navigator page. Beleza, então, como a gente vai utilizar o navegador Stack, né, que é o navegador em pilha, que a gente já estava acostumado lá no React Navigation, a gente vai ter que instalar algumas bibliotecas aqui, ó. Beleza? Em Yarn Add, React Navigation Core eu já instalei, faltou só o Stack e faltou o Masked View. Então, vou instalar. Aqui agora, pelo que eu estou percebendo, ele tem várias dependências que a gente precisa instalar, baseado em cada navigator que a gente quer utilizar. Então vamos lá, como eu vou utilizar o Stack, que é o mais famoso, eu vou começar instalando o React Navigation Stack Next e o React Native Community Masked View, beleza. Ele tem mais algumas coisas para instalar, então eu posso botar tudo junto. Se você estiver utilizando o Expo, já tem suporte para Expo, então pode dar o Expo Install nesses componentes aqui. Se eu não estou utilizando o Expo, eu tenho que instalar aqui o React Native Reanimated,
o Gesturing Handler e React Native Screams numa versão fixa aqui, e React Native Safe Area Context. Então são bastante dependências que a gente tem que estar instalando, mas provavelmente por que a gente tem bastante dependências? Lá no começo, quando a gente começava, lá no começo, sério mesmo, no começo, no React Navigation 1.0, antes do 1.0, quando eu comecei a utilizar, era tudo uma única dependência, só React Navigation era o nome. E aí eles tentavam trazer todo o código da biblioteca, tudo que fazia para aquela biblioteca funcionar dentro de um único código. Isso ficava um pouco esquisito, porque às vezes tu dá manutenção em alguma parte do código que tem uma outra lib fazendo aquilo muito melhor, como por exemplo animações, não faz muito sentido. Então o React Navigation, eles tomaram uma decisão bem legal, na minha opinião, que é separar o pacote em vários pacotes e deixar aquelas coisas específicas que uma outra lib faz de forma muito melhor para outra lib fazer e para outra lib manter atualizado. Então isso foi o caso aqui desse Safe Area Context, foi o caso do Reanimated, foi o caso do Gesturing Handler para lidar com gestos. Então tudo isso é muito legal e não é porque tem muita biblioteca que a nossa aplicação automaticamente vai ficar mais lenta porque ela tem muita biblioteca. Não, na verdade antes era um código todo em um pacote só e agora está dividido, não mudou o tamanho dos pacotes. Então, bora lá. Agora eu já tenho meu projeto rodando aqui no emulador e agora a gente vai fazer o getting started deles. Então eu tenho que entrar na pasta iOS e rodar pod install, porque eu estou no iOS. Se eu não me engano, no Android tem que fazer algumas alterações, então estão aqui as alterações. Caso você esteja no Android, é só seguir esses passos aqui, ó, adicionar esses implementations no build Gradle e incrementar também isso aqui no main activity. Isso aqui, se eu não me engano, é para o Gesturing Handler funcionar certinho, senão o botão tu clica ele não faz nada, é uma loucura. API Definition, e aí tá aí, cara, massa pra caramba, a gente vai poder agora utilizar componentes para escrever a nossa tela, né, as nossas rotas aqui dentro. Então agora eu vou criar vamos lá, vou criar aqui no meu VS Code uma pastinha src, dentro eu vou criar um routes.js, vamos copiar esse código aqui dentro, fail to load, não tem problema, e agora eu vou exportar esse componente aqui de dentro, mas o nome dele vai ser routes, beleza? Vamos lá, agora a gente tem que botar algumas páginas na nossa aplicação, eu vou criar uma pastinha pages, eu vou criar a pasta home, e vou botar um index.js, e aqui eu vou criar um componente funcional com o snippet da Rocket City, e vou fazer a mesma coisa para um outro componente chamado, sei lá, users. Beleza? Vou criar aqui o rnfc. Só para a gente saber uma tela e outra, eu vou trocar essa view por um text, beleza? E vou colocar aqui, escrito users. Vou copiar a mesma coisa para o home, vou trocar aqui para home, e o nome do componente também. Perfeito, vou importar esses dois componentes agora aqui dentro das minhas rotas, né? Home e users. Deixa eu apagar aqui as rotas que eu não estou utilizando. E agora eu vou passar users aqui dentro. Então eu tenho que passar o nome e o component. Era mais ou menos como a gente tinha antes, mas a gente passava aqui dentro, ó, create stack navigator. E aí passava aqui, por exemplo, home, a tela é esse componente aqui, né? Então a gente saiu do JavaScript e foi para escrita de componentes. Até agora não mudou muito, não dá para dizer, nossa, que vantagem utilizar isso fora sintaxe, fora quem desenvolve React já está um pouco mais acostumado com escrever nesse formato de componentizado, né, componentização e tal. Então agora eu vou testar se isso está funcionando e depois a gente tenta aí incrementar um pouquinho mais, entender como funcionam as configurações agora dessa nova versão e até quem sabe unir um Tab Navigator dentro de uma dessas telas aqui, para fazer um merge, vamos dizer assim, com duas navegações. Então bora lá. Agora esse index aqui eu preciso importar o app da pasta, não preciso não, na verdade é só o meu app, eu vou importar as minhas rotas aqui dentro. Então vou tirar o código do app que eu já tinha, vou importar as minhas rotas de dentro de /src/routes. E agora eu vou colocar as minhas rotas aqui no lugar da view. Posso fechar isso aqui, volto no simulador. Ele está dando fast refresh agora, que não é tão fast agora, até porque eu incluí uma funcionalidade nova. Eu não rodei o Run iOS depois do pod install. Então o pod install até funcionou aqui, ó. Mas faltou eu rodar o React Native Run iOS novamente. Claro, sem isso ele não vai ter acesso às novas dependências nativas que eu instalei. Mas isso deve ser bem rápido, até porque é só a primeira execução que demora. Então tá ali, ó, ele só está instalando as novas libs, está fazendo o linking, gerou o IPA e já instalou e rodou. Beleza, can't find variable React. Tranquilo, lá nas nossas rotas, como a gente não tem o slint, às vezes alguma coisa acaba passando, né? Então aqui, só importar o React. Voltamos ao simulador. Couldn't register the
Navigator, have you wrapped your app with navigation container? Então, provavelmente falta eu colocar esse tal do navigation container em algum lugar. Então, vamos ver aqui. Hello React Navigator. Ah, e eu pulei, eu fui para outro guia. Aí eu sou burro. Beleza. Navigation Native Container. Tá, eu preciso importar esse cara aqui dentro do meu app e botar ele por volta das minhas rotas. É isso. Então, mais ou menos assim. É como se fosse o provider do Redux. Provavelmente ele provém um contexto para as rotas conseguirem acessar. Então, volto aqui, simulador. Aí, caramba, agora já tá lá, ó, já tá a nossa rota. Ah, uma coisa que ele já ficou diferente do outro é que ele pegou o título da rota automaticamente pelo nome. Antes ele não pegava, a gente tinha que passar uma Navigation Options falando qual que era o título aqui. E eu vou criar um botão para navegar para a gente ver se está diferente. Então, aqui no Home, eu vou importar o nosso button do React Native. Deixa eu colocar aqui me perdi. Colocar uma view aqui por volta. Show. Colocar o button. O button pode fechar nele mesmo. Vou botar um title. Vou chamar de Navigate to Users. E no onPress dele, provavelmente eu vou receber aqui a propriedade Navigation e navegar. Será que é isso? Eu acho que não, né? Porque deve ter mudado isso também. Então vamos dar uma olhada como é que funciona isso. Configuring the Navigator. Tá. Initial Route Name. Tá, a gente pode passar. Beleza. Specifying Options. Tá, a gente pode passar o título da página. Então, se eu quisesse trocar o título, por exemplo, da minha página Home, então aqui eu passo Options. Deixa eu ver, ele já está com IntelliSense? Já tem tudo em IntelliSense aqui, ó. E aqui em Options eu passo um objeto e eu posso passar todas as configurações, inclusive que eu tinha antes, ó. Header, Layout Preset, tem bastante coisa. Title. Então, eu vou trocar o title aqui para Dashboard. Vamos salvar isso aqui agora, volto no simulador, tá lá, Dashboard. Já atualizou com Fast Refresh. Deixa eu colocar aqui do ladinho, fica mais fácil visualizar. Massa. E aqui no Stack Navigator, se eu tô certo, ele também deve ter um Options. Screen Options. Beleza. Que é para eu conseguir setar alguns defaults, né? Algumas configurações defaults. Por exemplo, se eu quiser trocar o estilo do meu header Style, eu passo Background Color, por exemplo, e passo uma cor 715 9C1, salvo, já está roxo. E eu posso passar também, além do Header Style, provavelmente um Header Tint Color, FFF, para ele preencher. Olha lá, já ficou branco. Show de bola. Agora, para melhorar ainda mais nossa aplicação, bora importar aqui do React Native o nosso status bar. E aí, deixa eu ver se eu posso colocar aqui dentro do Navigation Native Container 2 componentes. Então aqui eu vou dar um bar style, light content, vamos ver. Show, funcionou. Então dentro do Navigation Native Container ele aceita 2 componentes, né? Não é que nem, por exemplo, o provider do Redux que eu sou obrigado a colocar um componente só. E aí eu preciso colocar o fragment para centralizar e tudo mais. Vamos lá. Agora aqui no nosso home eu preciso saber como é que eu navego de uma tela para outra. Então vamos lá. Moving between screens. Então, eita! Window.location.href. Pelo que eu estou vendo, o React Navigation agora, ele funciona para web também. Não sei dizer totalmente se isso web support. Não. The version of React Navigation, this version of React Navigation doesn't currently support web. Mas eu acho que eles estão tentando implementar um suporte web, mas ainda não tem muito como falar totalmente. Beleza. Então, a mesma coisa. Eu pego o navigation e dou um navigation.navigate. Se eu não me engano também, eles estão para implementar os hooks aqui dentro do React Navigation. Beleza? Eu acho que por enquanto ainda não tem documentação. Mas, se você procurar por React Navigation Hooks, você provavelmente vai cair aqui nesse carinha, React Navigation Hooks, que é da própria React Navigation, da organização, que é um pacote que vai ser incrementado na React Navigation V5, tá aqui ó, falado na versão 5, que basicamente você pode utilizar o Navigate só importando o Use Navigation e utilizar em qualquer componente. Isso aqui é sensacional, eu tô aguardando muito por isso. Uma pena disso ainda não tá, né? Eu acho que não tá. Será que não tá? Será que tá? Vamos ver aqui no... Deve ser aqui, né? Use... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Use... Não tem. Tem Use Linking, Use Back Button.
Ou será que esse Use Navigation ele vem de outro lugar? React Navigation Hooks. Não dá para saber ainda, mas vamos fazer a navegação pelo menos do jeito passado. Então aqui no onPress eu vou criar uma função navigate to users e aí eu vou dar um navigation.navigate users. Isso por enquanto não mudou, né? Enquanto a gente ainda não tem um suporte aos hooks. Mas vamos lá, vamos ver. Can't find variable view. Tá, eu não importei a view. Show. Navigate to users. Ele está fazendo a navegação mais ou menos como a gente tinha antes. Então agora vamos ver como é que fica a questão de Nested Navigators. Então se eu quiser, por exemplo, ter uma Tab Navigator dentro de uma dessas telas aqui do meu stack. Vamos supor que o dashboard, por exemplo, seja uma tela com 3 abas. Então eu poderia botar uma stack ali dentro. Então vamos lá ver. Google Nesting Navigators. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Stack Navigator. Tá. Tá. Beleza, entendi. Aqui nas nossas rotas, então, até agora, a gente tinha feito isso aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Para não ficar criando página, muitas páginas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um componente aqui em cima chamado Wildcard, que vai ser um componente que eu vou utilizar para todas as telas daqui para frente. E a única coisa que ele vai me retornar aqui, eu vou importar um text de dentro do React Native, beleza? Text componente, sei lá, qualquer coisinha, ou wildcard. Eu vou até passar uma prop para ele aqui, chamada title, e aí eu vou colocar wildcard e vou passar o title aqui dentro, só para a gente ver a diferenciação entre um e outro. Beleza, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um componente aqui dentro. Eu estou criando tudo dentro do mesmo arquivo de rotas, tá? Mas não faça isso. Crie arquivos de rotas separados. Por exemplo, se você vai ter a navegação do dashboard, você pode criar uma pastinha aqui chamada, sei lá, routes. E aí você vai ter, sei lá, dashboard.routes.js, alguma coisa assim, por exemplo. E aqui você faz todas as rotas do seu dashboard, que tem a ver com as rotas, as abas, né? Vamos até fazer assim para ficar mais legal. Então aqui dentro... Agora eu preciso ver como é que eu configuro a parte de tabs. Então, Tab Navigation, eu vou precisar instalar esse carinha aqui, React Navigation Button Tabs, provavelmente. Não sei se eu preciso instalar mais alguma coisa, mas acho que não. Até porque eu já instalei um monte de coisa, né? Então, Yarn Add React Navigation Button Tabs. E agora eu vou importar isso aqui dentro do nosso arquivo aqui de rotas do dashboard. O Native Navigation Container não precisa, porque eu já coloquei ele no meu componente. E agora eu vou exportar isso aqui de dentro. Então, vou exportar como sendo Dashboard Routes. Beleza? Posso tirar isso aqui, não vou precisar. Aí eu tenho meu Tab Navigator, que eu não criei, na verdade. Que tem que ser isso aqui, ó. Const tab create button tab navigator. Senão eu nunca vou ter chamado a função. E aqui estão as minhas rotas do dashboard. E aí, eu vou pegar essa parte do wildcard aqui, ó, e vou mover lá para dentro. E aqui no componente, ao invés de eu retornar uma variável, eu vou colocar nesse formato aqui, ó, wildcard, e vou passar um title. Esse aqui vai ser home, e esse outro aqui vai ser settings, beleza? Eu só usei o mesmo componente para a gente não ter que ficar criando aí vários componentes para ficar testando a nossa aplicação. E agora aqui nas minhas rotas, eu vou importar esse meu dashboard routes from routes/dashboard routes, beleza? E aí eu vou colocar esse dashboard routes no lugar do nosso componente da home, aqui, ó, beleza? Então, o title aqui eu posso deixar, beleza? Aqui a nossa home até a gente não está mais utilizando, então deixa eu comentar ela, vou salvar, volto no simulator, can't find variable react, então novamente faltou a variável react aqui dentro do dashboard routes. Todo lugar que eu uso JSX eu preciso dela, né? Can't find variable text, então faltou também o text aqui dentro do nosso dashboard routes, beleza? E agora eu tenho abas aqui dentro da rota dashboard, beleza? E agora, se eu quiser fazer... vamos fazer um negócio diferente. Eu vou começar pela rota users. Então, eu vou definir aqui no Stack Navigator que a rota inicial é users. Beleza? Então, deixa eu dar um F5 aqui, beleza. Tá aí, ó, rota users, tranquilo? Agora, vamos supor que dessa rota users aqui, eu queira navegar ele para a rota home, que é onde a gente tem as nossas abas, e nessa navegação eu queira selecionar uma aba específica. Será que eu consigo? Então vamos ver. Aqui no users,
eu vou criar um botão, então eu vou importar como estava o nosso home antes, com o botão. E agora se eu botar aqui Navigate to Home, na verdade eu vou botar Navigate to Settings. Eu quero tentar chegar lá na aba Settings. Então eu vou navegar para Home primeiro. Vamos ver se está funcionando. Está navegando, mas agora eu quero que ele tenta abrir as Settings. Será que eu consigo fazer isso? Pelo que eu tinha visto lá, existe algo que eu posso passar aqui dentro que se chama Screen. Não sei se serve só para o Stack Navigator. Vamos testar. Vou salvar Navigate to Settings. E ele abriu nas settings. Massa, né? Então a gente consegue passar através desse parâmetro screen qual que é a rota dentro, a tela, vamos dizer assim, dentro do navigator da tela que a gente está navegando. Deu para entender mais ou menos? A gente tem a rota Home, dentro dela a gente tem o Tab Navigator, que tem as abas Dashboard, se eu não me engano. Como é que eu tinha criado? Home, na verdade, né? Eu também tinha criado aqui Home. É uma rota Home também. E uma Settings. E eu tenho a nossa Users. Então, a nossa Users, eu posso navegar para a rota Home diretamente. Mas eu não posso navegar de Users para Settings, por exemplo, colocar Settings aqui dentro, porque o Settings, ele não tá dentro de Users, ele não conhece isso aqui. O Users não conhece isso aqui. Então, a gente está navegando primeiro para Home, e depois para uma rota filho dela, vamos dizer assim, que é a Settings. Eu acho que já deu para entender bastante coisa de como vai funcionar a nova versão do React Navigation, a versão 5.0. É claro que esse vídeo é um vídeo bem rápido, mostrando só por cima como funciona. Eu ainda não fui a fundo nesses estudos para ver quais são todas as possibilidades, se a parte de animação ficou melhor, se a parte de lidar com gestos nessas rotas ficou melhor, se ainda existe o Drawer Navigator, se existe algum tipo de navigator novo, se a gente conseguiu melhorar alguns problemas que tinha antes com a parte do iPhone X e da status bar do Android quando a gente coloca em transparente. Então tinha alguns erros lá que eu acho que pode ser sim que estejam corrigidos agora nessa nova versão. Outra coisa muito importante que vale a pena a gente ficar ligado nesse React Navigation V5 é a parte dos hooks, que eu acho que vai dar uma revolucionada legal, até porque os hooks aí, para mim, é a API mais bonita que o React já lançou. Desde que as classes morreram, vamos dizer assim, no React, eu acho que os hooks têm feito estão fazendo cada vez mais sentido, beleza? Eu acho que vale muito a pena a gente ficar de olho, e não acho que vale a pena ainda utilizar o React Navigation V5 em produção, seria totalmente loucura, até porque eles estão incrementando muito ainda essa API, então vale a pena sim a gente ficar de olho, como nesse vídeo, ficar entendendo um pouquinho de como vai funcionar essa API, mas não sair utilizando em todos os nossos projetos, beleza? Claro que eu fui um pouco rápido nesse vídeo, até perdi o fôlego, mas eu tenho certeza, assim espero na verdade, que você tenha conseguido captar um pouquinho mais ou menos do que vai mudar entre um e outro. Basicamente, Diego, o que muda? Pelo que eu entendi ali, muda mais ou menos só com a forma de declarar as rotas. Sim, muda a forma de declarar as rotas. Eu acho que começa a fazer muito mais sentido agora a gente separar as nossas rotas, como eu mostrei ali, dashboard.routes.js, e você vai separando em mais arquivos cada conjunto de rotas, vamos dizer assim, né? Tudo que tem a ver com o perfil do usuário dentro de um arquivo, tudo que tem a ver com o dashboard dentro de outro arquivo. Então começa a organizar mais, porque os componentes dão esse espaço para a gente customizar a nossa aplicação. E além disso, a gente tem também essa parte de conseguir navegar, vamos dizer assim, internamente dentro de outra rota. Então eu naveguei para uma outra rota do stack e já quero abrir uma tela específica do meu tab, ou do meu drawer, ou de outro stack que tem ali dentro. Então quem já lidou um pouquinho com Nested Navigators, né, com navegações encadeadas no React Native, sabe o quanto é difícil lidar com isso no React Navigation na versão atual que ele tá. E eu espero que essa nova versão que tem suporte aí aos componentes, suporte aos hooks também, facilite bastante nisso. Não esquece, se você gostou desse vídeo, de deixar um like, deixar um comentário aí embaixo, e também se você tiver a sugestão de alguma outra biblioteca que eu deveria fazer a cobertura e mostrar como funciona, fazer um teste ao vivo, vamos dizer assim, nesse vídeo do YouTube, pra gente ver como funciona junto e eu dar minhas impressões dessa biblioteca, deixa um comentário aí embaixo com essa sua sugestão, e se for qualquer outro vídeo também, alguma dúvida técnica, alguma coisa assim, deixa aí, quem sabe eu não faço um vídeo aí, um code drop talvez, repassando por essa dúvida, beleza? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e tchau!